Os sinais da presença do arcanjo Miguel. Você já sentiu algum? Você já entrou em um lugar e sentiu algo no ar que não dava para explicar? Uma mudança súbita, como se o ambiente inteiro tivesse sido desligado do mundo físico e ligado a algo invisível, maior, intenso, algo que sua mente não entende, mas seu espírito reconhece. A sensação de que você não está mais sozinho, o silêncio que pesa, a calma que, ao invés de tranquilizar, faz os pelos do corpo se arrepiarem. E a pergunta que surge sem aviso: tem alguém aqui? Durante séculos, pessoas relataram essas experiências, mas o que a maioria nunca percebeu é que esses sinais não são apenas sensação. Eles podem ser vestígios da presença de algo ou alguém do alto. Um mensageiro, um guerreiro, um defensor enviado quando a batalha é grande demais para você lutar sozinho. Esse vídeo não é sobre teoria, não é sobre mitologia, é sobre sinais reais, sinais espirituais, sinais que talvez já tenham acontecido com você e que você ignorou porque ninguém nunca te contou o que significavam. Este é o início de uma jornada que vai além dos véus da realidade, porque entre o céu e a terra existem batalhas acontecendo. E há um anjo que não aparece para confortar, mas para proteger. Ele não vem com palavras doces. Ele vem com espada flamejante, o arcanjo Miguel. Se você já sentiu um frio inexplicável em plena tarde quente, se já ouviu algo quando ninguém estava por perto, se já teve a sensação de estar sendo vigiado, não por algo mau, mas por uma força maior, imponente, sagrada. Talvez você já tenha estado diante de algo que os olhos não podiam ver. Esse vídeo é um chamado, não para ver com os olhos, mas para sentir com a alma. Porque os sinais da presença de Miguel não aparecem para os curiosos, mas para os aflitos. Para os que oram e não sabem que estão sendo ouvidos. Para os que caem e não percebem que alguém os segurou. Hoje você vai conhecer os 10 sinais que indicam que o arcanjo Miguel pode estar mais perto do que você imagina. Mas não espere clichês. Aqui, cada sinal é um código, uma revelação, uma ruptura na lógica que você aprendeu sobre o mundo espiritual. E se você chegou até aqui, não foi por acaso, porque algumas verdades só se revelam para quem está pronto para enxergar. E talvez, sem saber, você esteja sendo guiado exatamente por aquele que vem à Terra apenas quando a guerra é grande, porque onde a batalha é mais intensa, é ali que Miguel aparece, quando o ar muda sem aviso. Antes de qualquer sinal visível, vem o invisível. Antes da manifestação, vem a mudança no ambiente. E antes de Miguel se revelar, o ar já anuncia que algo fora da lógica está prestes a acontecer. Há momentos na vida em que tudo parece comum. O céu está limpo, as pessoas estão distraídas, o relógio gira normalmente, mas algo em você simplesmente sabe que tem algo errado. Uma sensação de que o mundo ao redor ficou mais silencioso, mais denso, como se alguém tivesse apertado o botão pausa na realidade. Você não ouve vozes, não vê luzes, não há nada no chão, nas paredes ou no céu. Mas mesmo assim, algo mudou. Você sente o ambiente pulsar, o peito aperta, não de medo, mas de presença. Um tipo de reverência involuntária, como se estivesse pisando em solo sagrado sem saber. E a verdade é que talvez esteja mesmo, porque esse tipo de mudança não vem do acaso, vem do alto. A presença de Miguel é anunciada não com palavras, mas com atmosfera. É como se o próprio ar carregasse uma força diferente, um aviso silencioso. Você não está sozinho. Em várias passagens bíblicas, a presença do sagrado impacta o ambiente físico. Quando Moisés se aproximou da sarça ardente, Deus disse: "Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo." Quando os pastores viram os anjos nos campos, ficaram tomados de temor.
Quando o anjo apareceu a Maria, ela se perturbou com as palavras, mas foi a presença que primeiro a tocou. O céu sempre avisa antes de agir, mas no caso de Miguel, o aviso é mais sutil e ao mesmo tempo mais potente. Ele não aparece para anunciar, ele aparece para proteger. Ele não vem como arauto, vem como soldado. E todo soldado que entra em campo traz com ele o peso da guerra. Por isso, quando Miguel se aproxima, o primeiro sinal é uma mudança súbita e inexplicável no ambiente. Pode ser uma sala que antes parecia normal, mas que agora parece pesada. Pode ser um momento de oração em que tudo se aquieta e o coração dispara. Pode ser um instante de perigo que você nem percebeu, mas que o céu percebeu e reagiu antes de você entender o que estava em jogo. Há relatos de pessoas que iam pegar um caminho e, de repente, sentem um peso no peito, um mal-estar repentino, um frio que sobe pelas costas. Elas desistem, mudam de direção, voltam para casa. Mais tarde, descobrem que houve um assalto naquela rua, um acidente naquela estrada, um perigo que teria cruzado seu caminho. Coincidência? Intuição? Ou será que foi a presença de Miguel desviando o mal antes que ele alcançasse você? O arcanjo Miguel é descrito em Apocalipse como aquele que luta contra o dragão. Em Daniel, ele é o príncipe que defende o povo de Deus. Em Judas, é aquele que enfrentou Satanás por causa do corpo de Moisés. Ele não vem com palavras mansas. Ele não é mensageiro de paz. Ele é guerreiro. Ele aparece onde há confronto. E onde há confronto espiritual, o ambiente muda. Porque onde o céu entra para lutar, a terra sente os efeitos. Talvez você já tenha sentido essa mudança e ignorado. Achou que era só uma sensação, um arrepio, uma ansiedade inexplicável. Mas e se não fosse? E se, naquele exato momento, o mal estivesse a poucos passos de alcançar você e alguém entrou no campo primeiro? Alguém com espada em punho, alguém que não precisa ser visto para agir, alguém que você não chama com palavras, mas com o clamor da alma. O primeiro sinal da presença de Miguel não vem com som, luz ou toque. Vem com o peso do ar, com o silêncio que grita, com a quietude que não acalma, mas alerta. É o tipo de sensação que você só entende depois, quando percebe que algo ruim poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Quando olha para trás e não encontra explicação. Só um sentimento persistente de que foi poupado, mesmo sem merecer. E essa é a marca de quem luta por nós, sem esperar reconhecimento. Miguel não aparece para ser visto. Ele aparece para agir, para conter, para proteger, para impedir. E se você estiver espiritualmente desperto, você vai perceber, vai sentir, vai parar e pensar, tem algo diferente aqui. Porque tem. E esse algo pode ser exatamente a manifestação de um guardião do céu, passando por você como o vento que ninguém vê, mas que todos sentem. A maioria das pessoas espera sinais visuais para acreditar, mas o mundo espiritual não começa nos olhos, começa no invisível. E quem aprende a perceber o invisível nunca mais ignora o que sente, porque onde o ar muda sem aviso, Miguel pode ter acabado de chegar. A marca do guerreiro. Encontros que deixam força em você. Algumas experiências espirituais não deixam marcas visíveis, mas mudam tudo por dentro. Você já acordou de um pesadelo estranho e, ao invés de estar cansado, se sentiu forte? Já passou por uma situação de angústia profunda e, no instante seguinte, foi tomado por uma paz tão firme, tão incomum, que parecia vir de outro mundo? Já enfrentou algo que te paralisava e, sem entender como, sentiu coragem para continuar? Talvez o que você sentiu não tenha sido só superação. Pode ter sido intervenção. A maioria das pessoas associa a presença de Miguel com guerra, espada e proteção. Isso é verdade,
Mas existe um detalhe que poucos percebem. Ele não protege apenas fisicamente. Miguel também libera algo invisível, mas poderoso: força interior. Quando ele entra em cena, não é só para derrotar o inimigo, é para restaurar quem estava sendo esmagado por ele. E essa restauração não vem com palavras, conselhos ou promessas. Ela vem com uma injeção de coragem, uma resistência inexplicável, uma firmeza que desafia a lógica. Na Bíblia, sempre que alguém é tocado por algo do céu, há uma transformação imediata na estrutura emocional e espiritual da pessoa. Quando Elias, fugindo de tudo e todos, deitou sob um zimbro desejando morrer, um anjo apareceu e o tocou. Após comer e beber o que o anjo lhe ofereceu, Elias caminhou 40 dias e 40 noites no deserto. Isso não é apenas nutrição física, é ativação espiritual. Miguel pode não ter sido esse anjo, mas a dinâmica é a mesma. Quando o céu intervém, o corpo se levanta, a alma se acende e o espírito se alinha com um propósito maior. Essa marca do guerreiro é perceptível em momentos que pareciam ser o fim, mas de repente viram ponto de virada. Não há aplausos, não há luzes, só uma certeza silenciosa dentro de você: eu não vou desistir. Pessoas contam que após chorarem noites inteiras, acordaram com uma força nova, sem explicação. Como se algo tivesse acontecido enquanto dormiam. Como se alguém estivesse ali, lutando por elas no mundo invisível. E estavam, porque o mundo espiritual não dorme quando você dorme. O mal também não descansa, mas o céu também não abandona. O arcanjo Miguel não vem para tapar feridas. Ele vem para impedir que a espada do inimigo te atravesse. Mas quando ele chega tarde demais para impedir o golpe, ele permanece para fortalecer a vítima, porque o seu papel não é só impedir a dor, mas forjar resistência dentro de quem foi atingido. Há pessoas que saem de situações terríveis mais fortes do que entraram. E essa força, essa recuperação que desafia o trauma, pode ser o vestígio de uma presença angelical que agiu no exato momento em que tudo parecia perdido. Há ainda aqueles relatos silenciosos, não contados nas igrejas, mas gravados nos quartos, nos hospitais, nos banheiros onde lágrimas caem sem ninguém ver. Pessoas que, em sua fraqueza máxima, gritaram em pensamento: Deus me ajuda. Não viram resposta, mas sentiram. Uma sensação de abraços sem braços, uma presença que não se explica. E depois disso, conseguiram levantar, continuar, recomeçar. Esses são os encontros que deixam marcas, não na pele, mas na alma. Marcas de quem foi visitado por Miguel sem saber. O guerreiro do céu não age como os humanos. Ele não precisa que você saiba que ele esteve ali. Ele não busca crédito nem reconhecimento. Sua missão é impedir o avanço das trevas. E quando ele luta, ele não apenas derrota o mal, ele deixa um rastro de fortaleza onde havia fragilidade. É por isso que algumas pessoas, após atravessarem vales escuros, se tornam referência de força, mesmo sem saber explicar como sobreviveram. A resposta está no invisível, no toque espiritual que restaura o interior. Se você já enfrentou algo que era grande demais para suportar e mesmo assim continuou, se olhou para trás e não reconhece mais quem você era antes da dor, se tornou mais forte depois do que deveria ter te destruído, pare e reflita. Talvez não foi você quem segurou sua mente. Talvez não foi você quem segurou o choro, o medo, o trauma. Talvez alguém entrou na batalha por você e te devolveu inteiro sem que você percebesse. A marca de Miguel é essa. Ele aparece e desaparece sem aviso, mas deixa força onde havia fraqueza. Ele entra silencioso, mas sai deixando um novo ânimo, uma nova postura, um novo espírito dentro de você. E essa é uma das formas mais profundas de perceber que ele esteve presente. Porque nem sempre ele precisa lutar com espada.
Às vezes, a batalha já passou, e o que ele vem fazer é te preparar para a próxima. Se um dia você acordou diferente, mais firme, mais forte, mais centrado, após uma noite que parecia ser o fim, entenda, o céu pode ter visitado você. E se a marca deixada for força, coragem e firmeza, talvez o nome por trás desse toque seja Miguel. Ecos no silêncio. Sonhos que não são apenas sonhos. Alguns sonhos não desaparecem com o tempo. Eles não se apagam ao amanhecer, não somem após o café da manhã, não desbotam com o passar dos dias. Pelo contrário, eles se cravam na memória com uma nitidez desconcertante. Você se lembra dos detalhes, das cores, dos sons, do peso daquilo que viveu mesmo dormindo. E o mais estranho, sente que aquilo foi mais real do que muitos momentos acordado. Sonhos assim não são aleatórios. São mensagens, chamados ou, em alguns casos, visitas. Na Bíblia, os sonhos sempre foram um portal de comunicação entre o céu e a terra. José foi avisado em sonho para fugir com Maria e o menino Jesus. Jacó viu uma escada ligada ao céu, com anjos subindo e descendo. Nabucodonosor recebeu visões proféticas sem sequer entender o que estava vendo. Os sonhos são o idioma do invisível quando o visível não consegue alcançar, e é nesse território silencioso onde a mente repousa que muitas vezes o mundo espiritual se manifesta com mais clareza. O arcanjo Miguel, sendo um guerreiro celestial, não é tradicionalmente reconhecido como aquele que envia mensagens em sonhos. Mas isso não significa que ele não se manifeste ali. Quando há guerra invisível em andamento, quando o espírito está sob ataque, ou quando o corpo dorme, mas a alma continua vulnerável, Miguel pode aparecer. E quando ele aparece, o sonho não é comum. Ele carrega uma sensação de batalha, de urgência, de proteção, às vezes sem uma única palavra. Muitas pessoas relatam sonhos intensos, onde figuras de luz, seres imensos, com armaduras reluzentes, espadas de fogo, ou olhos que parecem atravessar a alma, surgem em momentos em que elas estão sendo atacadas por algo sombrio. Sonhos em que forças escuras se aproximam e, de repente, uma presença se coloca entre o mal e a pessoa. Às vezes, a luta. Às vezes, apenas um olhar. Às vezes, a simples chegada daquele ser faz com que tudo o que era ameaçador desapareça. E o que resta é uma sensação de paz tão forte que a pessoa acorda chorando, não de medo, mas de alívio. Sonhos com Miguel não são apenas visões estéticas. Eles carregam um peso espiritual. Em alguns, ele aparece como um guerreiro. Em outros, como uma figura de autoridade silenciosa. Em todos, sua presença é percebida não pelo que diz, mas pelo que representa. Ele é a muralha entre você e o abismo. Ele é a espada entre a opressão e sua liberdade. Quando você vê Miguel em sonho, mesmo que não saiba seu nome, o espírito reconhece que está diante de alguém que não pertence à terra, mas que luta por quem está nela. Há sonhos em que a pessoa é perseguida, encurralada, paralisada. Mas no instante em que invoca o nome de Deus, uma luz azulada surge, cortando a escuridão. É um padrão comum: azul, fogo, autoridade, silêncio poderoso. Esses elementos formam o cenário onde Miguel costuma se revelar. E mesmo quando não aparece fisicamente, sua ação pode ser percebida. A libertação repentina do pesadelo, a quebra da opressão, o fim súbito da sensação de paralisia. Ele não precisa ser visto para agir. O mais intrigante é que esses sonhos geralmente vêm em momentos de extrema pressão emocional, ataques espirituais, decisões críticas, ou quando a pessoa está prestes a se desviar de um caminho que mudaria sua vida negativamente. São como avisos, como intervenções silenciosas. Como se o céu dissesse: você não está sozinho nessa encruzilhada.
E para enviar essa mensagem, escolhe alguém que tem autoridade para intervir. Se você já teve um sonho em que foi salvo de algo, cercado por luz, protegido por uma figura imponente, e acordou diferente, marcado, talvez esse não tenha sido apenas um sonho, talvez tenha sido um encontro. E se esse encontro te deixou mais forte, mais desperto, mais consciente do mundo espiritual, então ele cumpriu seu papel. Miguel não aparece para impressionar. Ele aparece para proteger, para redirecionar, para interromper aquilo que o inferno tentou construir na sua mente enquanto você dormia. Alguns desses sonhos vêm apenas uma vez. Outros se repetem em ciclos. Em todos os casos, eles deixam um eco no silêncio da alma, um tipo de saudade de algo que você não entende, uma sensação de que foi tocado por algo eterno. E isso não é psicológico, é espiritual. Porque o mundo dos sonhos, quando envolvido pelo céu, se torna uma arena onde anjos e demônios batalham por destinos. Miguel não visita a mente adormecida à toa. Ele entra quando há algo a ser defendido, uma alma em perigo, um destino sendo ameaçado, uma escolha prestes a ser manipulada. E quando ele entra, o caos se silencia, o medo se dissipa, e mesmo dormindo, você sente algo maior do que tudo te envolveu. Quando acordar e se lembrar de um sonho assim, não ignore, reflita, pergunte, ore. Porque se Miguel entrou no seu sono, é porque havia algo em jogo, e o céu decidiu lutar por você. A marca azul, vestígios inexplicáveis no mundo físico. Nem tudo que é espiritual acontece apenas no invisível. Às vezes, o mundo físico se torna palco de vestígios do céu. E entre os sinais menos compreendidos, mas mais relatados por aqueles que se aprofundam na espiritualidade, existe um em comum: o surgimento de marcas, traços e manifestações sutis ligadas à cor azul. Não um azul qualquer. Um azul profundo, luminoso, quase sobrenatural. Como se não pertencesse a este mundo. Você já encontrou uma pena azul caída em um lugar onde não havia aves? Já viu uma luz azulada surgir repentinamente no quarto escuro durante uma oração intensa? Já olhou para uma fotografia antiga e percebeu uma aura azul ao redor de alguém que estava orando? Esses detalhes, ignorados por muitos, são percebidos por aqueles que desenvolveram sensibilidade espiritual. E o mais curioso é que essas manifestações geralmente acontecem em momentos de luta, clamor, arrependimento, libertação ou guerra invisível. Na simbologia espiritual, a cor azul representa autoridade, proteção divina, justiça e presença celestial. No tabernáculo construído por Moisés, o azul estava presente nos tecidos mais sagrados. No livro de Números, o povo de Israel foi instruído a usar cordões azuis nas bordas de suas roupas como sinal de santidade e separação. Mas com Miguel, essa cor ganha outro nível. É como se tornasse sua assinatura invisível, um lembrete visual de que ele esteve ali. Pessoas que relatam ter sentido a presença de Miguel frequentemente mencionam terem visto luzes azuladas, pontos de luz que piscam no escuro, reflexos inexplicáveis que surgem e desaparecem, como se alguém estivesse passando rápido demais para ser visto, mas devagar o suficiente para deixar um rastro. Às vezes, essa luz azul aparece em um espelho, em uma janela, no reflexo de um vidro. Em outras, parece se mover, como se estivesse observando, cercando, protegendo. E não são apenas luzes. Há também relatos de penas azuis surgindo do nada, em ambientes fechados, em cima da Bíblia, próximas a um travesseiro após uma noite de oração intensa. Algumas pessoas dizem que foram à cozinha após chorarem sozinhas em oração e encontraram uma pena azul no chão, pequena, leve, silenciosa, mas carregada de uma paz tão profunda que só de olhar sentiram vontade de ajoelhar e agradecer. Ninguém viu quando apareceu, mas sua presença dizia: você foi ouvido,
Você foi guardado. Há também marcas na pele, não machucados, mas traços leves, brilhos sutis como se algo tivesse tocado e deixado um brilho azulado temporário. Há registros de pessoas em momentos de profundo ataque espiritual, que clamaram por proteção e, após sentirem a presença se afastar, perceberam um brilho fraco na palma da mão ou na roupa. Algumas tentaram fotografar, mas a câmera não captava o que os olhos viam. Como se o sinal não fosse feito para ser compartilhado, mas apenas para ser compreendido por quem o recebeu. Esses vestígios não devem ser encarados com superstição ou idolatria. Não é sobre buscar sinais para se sentir especial. É sobre reconhecer que o céu ainda se manifesta e que Miguel, quando entra em campo, pode deixar traços não apenas na alma, mas no espaço físico. Não porque ele precise disso, mas porque o ser humano é limitado. E o céu, conhecendo nossa limitação, às vezes permite que deixemos de apenas crer e comecemos a perceber. Não são todos que veem, e não são todos os momentos que revelam esses sinais. Mas quando aparecem, eles vêm acompanhados de algo muito maior do que a cor. Vêm acompanhados de uma paz estranha, de um silêncio que carrega a voz, de um peso leve, como se alguém estivesse ali, e de fato estivesse. O vestígio não é o sinal, ele é a lembrança, a evidência, a confirmação de que a batalha foi vencida antes que você soubesse que estava em perigo. Se você já se deparou com luzes azuis surgindo sem explicação, penas que não deveriam estar onde estão, brilhos que somem rápido demais, sinta. Não tente racionalizar, apenas sinta. Porque às vezes o céu responde com pequenos detalhes. E no mundo espiritual, os pequenos detalhes carregam grandes verdades. Miguel pode não falar, pode não aparecer, mas talvez ele deixe rastros. E se esses rastros forem azuis, é provável que o guerreiro passou por ali. A pergunta é, você está atento para perceber? Quando a luta não é sua, interferências divinas em conflitos humanos. Algumas batalhas são visíveis, outras ninguém vê. Mas as mais perigosas são aquelas que parecem pequenas, mas se desenrolam no campo invisível, onde decisões erradas podem mudar destinos e palavras malditas podem abrir portas para tragédias. E é nesse lugar onde a carne quer reagir, onde o ego quer vencer, onde a raiva sobe como fogo, que a intervenção divina pode acontecer. Silenciosa, firme, decisiva. E muitas vezes a presença que interrompe a queda é a de Miguel. Você já esteve prestes a dizer algo que não devia e sentiu uma força inexplicável que te calou? Já levantou da cama decidido a confrontar alguém e no meio do caminho algo te fez mudar de ideia? Já segurou um objeto com raiva nas mãos e por dentro algo te fez soltar? Esses momentos não são fraqueza. São freios invisíveis, barreiras que impedem o mal de usar suas próprias emoções como armas contra você mesmo. E às vezes, quem colocou esse freio foi Miguel. Ele não age apenas contra demônios. Ele age também contra os gatilhos humanos que abrem espaço para o caos. Ele entra em conflitos onde o inimigo está manipulando mentes, inflamando corações, soprando acusações, colocando pessoas umas contra as outras, e sua missão é interromper o colapso. Ele não retira o livre-arbítrio, mas impede que decisões feitas no calor da guerra interna se tornem sentenças irreversíveis. Há relatos de pessoas que estavam prestes a cometer crimes, suicídios, agressões, e foram impedidas por forças que não conseguem explicar. Gente que parou com a mão no ar, com o carro ligado, com a arma carregada, e simplesmente travou. Uma paralisia repentina, um choro inesperado, uma lembrança de algo dito na infância, um arrepio inexplicável, uma sensação de que estavam sendo observados por algo muito maior do que qualquer autoridade humana. Muitos dizem, senti como se uma presença estivesse ali comigo. Essa presença, em muitos desses casos,
pode ter sido o próprio arcanjo Miguel. Não se trata de misticismo, é sobre intervenção divina real. A Bíblia mostra que Miguel luta pelas nações, pelo povo de Deus, pelos planos de cima que tentam ser sabotados pelas forças de baixo. Ele não está limitado ao campo da batalha espiritual clássica. Ele também atua em contextos humanos. Discussões familiares, injustiças no ambiente de trabalho, traições, armadilhas emocionais, onde há desequilíbrio, caos prestes a explodir, ele pode entrar como árbitro invisível, não para tomar partido, mas para impedir que o mal vença por impulsividade. Você pode ter sido salvo de consequências gravíssimas por conta de uma briga evitada. Pode ter sido poupado de perder pessoas importantes por ter se calado no momento certo. Pode ter vencido guerras internas simplesmente por não reagir da forma como o inferno esperava. E se isso aconteceu, talvez não foi força sua, talvez foi proteção, talvez foi guerra travada por outro. E esse outro que você nunca viu pode ter nome. Pode ter vindo em silêncio, mas agiu com precisão. Miguel não defende apenas na hora do ataque. Ele protege antes, durante e depois. Ele desvia caminhos que levariam à ruína. Ele interrompe reações que abririam portas para o maligno. Ele atua na mente, no ambiente, nos encontros que seriam armadilhas. E você nem percebe, só vive, só passa ileso, só segue. E algum tempo depois, olhando para trás, entende que poderia ter destruído tudo. Mas não destruiu. Essas interferências divinas nos conflitos humanos são mais comuns do que se imagina, mas são discretas. Não há luzes, não há trovões, só há uma paz que chega do nada, um cansaço repentino que te faz desistir de brigar, um atraso que te impede de encontrar quem te causaria dor, um engano que te livra de algo pior. Esses momentos são Miguel dizendo: essa luta não é sua. Deixa que eu resolvo. E quando você escolhe recuar diante do impulso, quando segura a palavra que feriria, quando se afasta do confronto, mesmo querendo vencer, algo acontece. O céu age. Porque cada vez que você renuncia a reagir no impulso da carne, abre espaço para que o Espírito guerreie por você. E se Miguel estiver perto, ele não vai permitir que o mal use sua boca, suas mãos ou sua dor como ferramentas de destruição. Se alguma vez você foi impedido de agir em fúria, se foi travado por dentro sem explicação, se sentiu como se alguém estivesse te contendo quando tudo em você queria explodir, entenda, esse alguém pode ter sido enviado pelo céu, porque às vezes o milagre não é o que acontece, é o que é impedido de acontecer. E Miguel, o guerreiro silencioso, é mestre nisso. Orações que eletrizam o ambiente. Existem orações que mudam o dia, outras que mudam a alma, mas há algumas, raras, que mudam o ambiente inteiro. O ar parece pesar, o silêncio se torna mais espesso, as luzes tremem, o ambiente se aquece ou esfria repentinamente. Os olhos se enchem de lágrimas sem motivo aparente, a mente se esvazia. E o corpo, mesmo em total quietude, parece estar cercado por uma força invisível. Não é psicológico, não é emoção, é manifestação. Muitas pessoas já passaram por isso sem entender o que estava acontecendo. Estavam orando sozinhas no quarto, em um momento de dor, clamor, arrependimento ou súplica sincera, quando algo inexplicável começou a acontecer ao redor. Uma sensação de presença. Um arrepio contínuo, um vento que surgiu com as janelas fechadas, uma lâmpada que piscou, um barulho sutil no corredor, um silêncio tão profundo que parecia vir de outro plano, e dentro do peito, uma certeza: Deus ouviu. Esses momentos não são comuns e por isso causam impacto, mas o que poucos percebem é que quando a atmosfera muda assim durante uma oração, algo maior do que apenas consolo pode estar acontecendo. Pode ser batalha, pode ser resposta, pode ser defesa, pode ser a chegada de um mensageiro, ou até mesmo a entrada de Miguel.
Ele não é enviado sempre, mas quando é, há uma razão. Miguel não vem para acalmar corações. Ele vem para proteger territórios, para travar guerras, para cercar os filhos de Deus diante de ameaças espirituais que se levantam enquanto eles oram. E é por isso que, em certos momentos de oração intensa, quando você sente que o mundo espiritual está agindo, pode ser que Miguel esteja agindo junto. A Bíblia nos mostra que o ambiente responde ao espiritual. Quando Paulo e Silas oraram e cantaram na prisão, houve um terremoto. Quando Jesus orava, o céu se abria. Quando Daniel orou por 21 dias, a resposta foi atrasada por forças espirituais malignas, e Miguel foi enviado para lutar contra o príncipe da Pérsia e garantir que a mensagem chegasse. Isso mostra que existem orações que causam conflito, e onde há conflito, Miguel pode aparecer. Há pessoas que relatam que, ao orarem, sentiram como se não estivessem mais sozinhas no cômodo. Algumas ouviram sons suaves, como sinos ao longe. Outras viram pequenos pontos de luz no teto ou nos cantos do quarto. Algumas relataram que, enquanto falavam com Deus, começaram a chorar sem saber por quê, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro, curado, protegido. Algumas dizem que, ao terminarem a oração, estavam fisicamente exaustas, como se tivessem lutado uma guerra sem perceber. E, de certa forma, é exatamente isso. Orar, às vezes, é abrir uma brecha entre o céu e a terra. É acionar o mundo invisível. É atrair não apenas o favor de Deus, mas também a atenção dos que se opõem a Ele. É por isso que, em certos momentos, a oração não apenas conecta, ela também convoca. Convoca anjos, convoca defesa, e quando o nível da batalha ultrapassa a sua força, é possível que Miguel entre em cena para guerrear no lugar que a sua alma não alcança. Essas orações, que eletrizam o ambiente, deixam marcas, não físicas, mas espirituais. Depois delas, algo muda. Às vezes, o medo desaparece. Às vezes, a decisão é tomada com paz. Às vezes, a opressão cessa de forma imediata. Há quem diga que, após essas orações, sentiu como se correntes tivessem sido quebradas, mesmo sem saber que estavam acorrentadas. Isso é o efeito da guerra invisível, vencida em seu favor. Não se trata de mágica, superstição ou ritualismo, é espiritualidade real, é resposta do céu a um clamor profundo. E muitas vezes é sinal de que Miguel, o príncipe do exército celestial, foi enviado para garantir que a oração rompesse o bloqueio do inimigo e chegasse ao trono com força. Ele não é o mensageiro, mas ele é aquele que garante que a mensagem passe, que o clamor atravesse o campo inimigo, que a oração chegue onde precisa chegar. Por isso, da próxima vez que você estiver orando e perceber que o ambiente mudou, não se assuste. Se o medo tentar te parar, continue. Se o corpo estremecer, permaneça. Porque talvez, nesse momento, não seja apenas você falando com Deus, talvez seja o céu respondendo com força, talvez seja Miguel lutando contra as trevas que queriam calar a sua voz. Talvez a oração esteja sendo ouvida com tanta intensidade que a atmosfera ao seu redor não consegue mais se manter como antes. E se for assim, agradeça. Porque orações que mudam o ambiente são orações que movem o céu. E onde o céu se move, Miguel pode estar presente, em silêncio, com espada e com autoridade. O efeito limiar, quando você tenta entrar em lugares que não deveria. Há lugares que parecem normais, mas não são. Ambientes que, à primeira vista, não oferecem perigo. Casas bonitas, espaços organizados, salões iluminados. Mas ao cruzar a porta, algo aperta. O ar parece mais denso. Os sentidos ficam em alerta. A mente racional tenta ignorar, mas o espírito sabe. Tem algo errado aqui. E por mais que você tente seguir adiante, algo invisível te trava.
Um incômodo estranho, uma náusea leve, uma vontade súbita de ir embora. Não é medo, é discernimento, é proteção. E pode ser um sinal claro de que você está tentando cruzar um território que não lhe pertence, um lugar onde a escuridão já se instalou. E nesse momento, quem te impede pode não ser sua intuição, mas Miguel. O efeito limiar acontece quando há uma intersecção entre o visível e o invisível. Quando seu corpo entra num espaço que sua alma não foi chamada para ocupar. E nessas horas é como se uma barreira espiritual se manifestasse de forma sutil, mas real. Uma resistência que não vem de fora, mas de dentro. Como se alguém estivesse parado à sua frente, mesmo sem ser visto, dizendo: não passe. A Bíblia nos mostra que Deus estabeleceu limites em diversos momentos. O Monte Sinai foi cercado para que ninguém tocasse. O Santo dos Santos era separado por um véu que só o sumo sacerdote podia atravessar uma vez por ano. Até mesmo em sonhos, há lugares onde os profetas não podiam entrar. E quando esses limites eram violados sem direção divina, havia consequências. O mundo espiritual tem regras, tem fronteiras. E quando essas fronteiras são prestes a ser cruzadas, Miguel pode ser enviado para barrar. Há relatos de pessoas que, ao entrarem em determinados locais, casas onde houve brigas constantes, ambientes carregados de ocultismo, quartos onde pessoas praticaram coisas obscuras, sentiram um peso tão grande que precisaram sair imediatamente. Outras contam que, ao tocarem em certos objetos, sentiram uma energia negativa tão intensa que as mãos formigaram. Há quem diga que tentou visitar alguém e, sem explicação, se perdeu no caminho ou teve o carro quebrado 3 vezes seguidas. A mente chama de coincidência. O espírito chama de intervenção. Miguel atua como guardião. Ele não apenas luta, ele protege territórios, ele cerca pessoas, ele estabelece linhas invisíveis que, quando ultrapassadas sem cobertura espiritual, podem trazer consequências. E muitas vezes, sua presença se revela justamente na impossibilidade de avançar. Quando você tenta e algo te impede com firmeza. Quando tudo começa a dar errado para te manter longe de um lugar. Quando o ambiente fecha, o corpo recua e a alma grita: saia! É nesse instante que talvez o guerreiro esteja te barrando, não para te punir, mas para te livrar. Esse efeito limiar também pode acontecer em decisões. Você tenta fechar um negócio, iniciar uma relação, embarcar numa viagem e tudo parece dar errado. Não importa o quanto insista, nada flui. O mundo chama de azar. Mas e se for proteção? E se aquela porta, por mais bonita que pareça, esconde algo espiritual que seus olhos não conseguem ver? E se, por trás daquele sorriso, existe uma armadilha? E se a insistência em entrar onde não se deve é exatamente o que o inimigo precisa para te destruir? Miguel não apenas derrota o mal quando ele aparece, ele também bloqueia o mal antes que se manifeste. E às vezes o mal está disfarçado de oportunidade, de convite, de novidade. E para impedir que você entre no que parece bom, mas é veneno, ele ergue barreiras, impulsos, sinais, resistências, e cabe a você perceber e obedecer. Quando você sentir que está sendo travado em algo aparentemente inofensivo, pare, reflita, ore. Pergunte a Deus se aquele caminho é mesmo seu, porque quando o céu diz não, até o chão pode desaparecer para te impedir de prosseguir. E Miguel, como guardião, pode estar agindo em silêncio para manter sua alma longe de um território que, se cruzado, não teria mais volta. O efeito limiar é um presente disfarçado, uma barreira que protege, um desconforto que salva, um travamento que liberta. E quando ele acontece, quem percebe com os olhos do espírito entende: algo maior está acontecendo aqui, algo que eu ainda não entendo, mas que já me protege.
E se ao tentar entrar em um lugar, você sentiu algo inexplicável, como se o ambiente dissesse, não é para você? Talvez não era mesmo. E quem estava ali para garantir isso pode ter sido Miguel. A acusação que nunca foi feita. O silêncio de Miguel no livro de Judas. Existem mistérios na Bíblia que não estão nas palavras ditas, mas nas que foram caladas. E poucos são tão provocadores quanto o silêncio do arcanjo Miguel diante de Satanás. No pequeno e quase esquecido livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, uma cena é revelada de forma rápida, direta, mas carregada de tensão espiritual. Miguel, o arcanjo, estava disputando com o diabo o corpo de Moisés. E nesse confronto, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra o inimigo. Ele apenas disse, "O Senhor te repreenda." Esse versículo, muitas vezes ignorado, carrega um dos momentos mais intrigantes de toda a revelação bíblica. Miguel, o comandante dos exércitos celestiais, o guerreiro que enfrentou o dragão em Apocalipse, está frente a frente com Satanás. E não grita, não acusa, não entra em debate, não o amaldiçoa. Ele se cala e, em seu silêncio, aponta para uma autoridade que está acima da sua, o Senhor. Por que Miguel não o repreendeu diretamente? Porque, mesmo diante do maior inimigo do céu, ele preferiu invocar o nome de Deus em vez de agir com a própria voz. Esse silêncio não é fraqueza, é sabedoria, é temor, é ordem espiritual. E talvez seja o maior sinal da postura daquele que entende seu lugar na hierarquia divina. Miguel poderia esmagar, mas escolheu se calar, não por submissão ao mal, mas por fidelidade ao céu. Essa cena levanta perguntas que a Bíblia não responde de forma explícita. Por que o corpo de Moisés era tão importante a ponto de ser disputado? Por que Satanás o queria? E por que Miguel foi o enviado para garantir que ele não caísse nas mãos erradas? O texto não explica, mas o contexto aponta. Moisés foi o líder do povo, o profeta, o legislador. Se seu corpo fosse usado de forma indevida, poderia se tornar objeto de idolatria. Um símbolo desviado, uma armadilha religiosa. Miguel estava ali para impedir isso, para preservar não apenas o corpo de Moisés, mas o propósito de Deus em manter o povo focado no invisível, e não em restos físicos do passado. E diante da tentativa do inimigo de distorcer o sagrado, Miguel agiu com firmeza e com silêncio. Esse silêncio de Miguel revela algo poderoso sobre a natureza da guerra espiritual. Nem toda batalha se vence com gritos. Nem toda autoridade se manifesta com palavras. Às vezes, o maior sinal de força é saber quando não falar, quando entregar a resposta ao juiz supremo, quando entender que não é pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito. Quantas vezes, em nossas próprias guerras, queremos confrontar o mal com fúria, queremos apontar o dedo, acusar, amaldiçoar, enfrentar cara a cara tudo o que se levanta contra nós. Mas Miguel, que tinha autoridade, se calou e nos ensinou que há batalhas onde o silêncio reverente tem mais impacto do que 1000 palavras, onde reconhecer que só Deus pode julgar é o maior ato de humildade e vitória. E esse ensinamento é ainda mais forte porque vem de um guerreiro, de alguém que sabe lutar, mas também sabe esperar, que sabe agir, mas também sabe reconhecer o tempo e a ordem divina. Esse momento com Satanás não foi apenas um embate, foi uma lição, uma revelação do verdadeiro caráter espiritual de Miguel, um ser que conhece sua missão, sua posição e sua autoridade, e por isso não ultrapassa os limites. Há momentos em que você também será confrontado por pessoas, por espíritos, por situações que querem te provocar, te tirar do controle, te fazer reagir. Mas lembre-se do que Miguel fez. Ele não revidou, ele entregou, ele confiou o juízo àquele que é justo, e talvez esse seja um dos maiores sinais de que ele está presente.
Quando você é tentado a agir com raiva, mas sente uma força invisível te ensinando a se calar, a recuar, a deixar que o próprio Deus lute por você. Miguel não ficou em silêncio por covardia. Ele ficou em silêncio por honra, e esse silêncio foi, paradoxalmente, o maior grito de autoridade que ele poderia ter dado. Porque naquele momento ele nos mostrou que existe um tipo de poder que não precisa provar nada, que a verdadeira força sabe esperar pela ordem de Deus, que a justiça celestial não age com impulsos, mas com precisão. E talvez, quando você se silencia diante da afronta, quando escolhe não revidar a injustiça, quando decide não se igualar ao que te fere, Miguel esteja ao seu lado, lutando com você, ensinando você e te protegendo não apenas do inimigo, mas de você mesmo. Porque alguns sentem Miguel e outros não. Existem pessoas que parecem ter uma sensibilidade fora do comum. Elas entram em um ambiente e percebem que há algo errado, antes mesmo de ouvirem uma palavra. Outras, ao orarem, sentem calafrios, calor repentino, ou uma paz que não se explica. Há quem, durante um louvor ou leitura bíblica, chore sem entender porquê, como se algo por dentro estivesse sendo tocado por mãos invisíveis. E há também os que sonham, veem, percebem, pressentem. São pessoas que, de alguma forma, parecem estar mais conectadas ao espiritual do que a maioria. Mas existe também o outro lado. Gente que ora, mas não sente nada. Que lê, mas não se emociona. Que clama, mas não percebe mudança. Pessoas que escutam os testemunhos dos outros e pensam em silêncio. Por que comigo não acontece? E a pergunta que ecoa no coração de muitos é essa: se Miguel realmente aparece, protege, luta, visita, por que alguns conseguem perceber sua presença e outros não? A resposta não é simples, mas é profunda. A percepção espiritual não é sobre favoritismo nem sobre merecimento. Ela é fruto de um conjunto de fatores que vão desde o estado da alma, a postura diante de Deus, até o nível de distração com o mundo natural. Sentir a presença de Miguel ou de qualquer manifestação espiritual legítima está diretamente ligado à sua disponibilidade interior. É como sintonizar um rádio. O sinal está no ar, mas só quem gira o botão para a frequência certa consegue ouvir. Da mesma forma, o mundo espiritual está ao nosso redor, mas só quem se desliga do ruído do mundo e ajusta o coração na direção do alto consegue perceber quando algo diferente está presente. Miguel não precisa ser percebido para agir, mas quando ele age, os espiritualmente sensíveis sentem. O excesso de ruído, redes sociais, estresse, mágoas não tratadas, ansiedade, medo, culpa, cria uma camada espessa entre a sua alma e o que vem do céu. Não significa que você está abandonado, mas sim que sua antena espiritual está encoberta. A presença pode estar ali, o agir pode estar acontecendo, mas você não percebe, porque seu espírito está anestesiado, entorpecido por tudo o que o cerca. Outro ponto importante: Deus não manifesta tudo para todos ao mesmo tempo. Há momentos em que o silêncio é pedagógico. Ele ensina mais do que a sensação. Ele aprofunda a fé. Ele prepara o terreno para que, quando o sinal vier, o coração esteja limpo para reconhecê-lo. Miguel pode ter agido muitas vezes por você, e você nunca percebeu. Mas isso não quer dizer que não foi amado. Muito pelo contrário. Muitas vezes, as maiores ações de Deus em nossa vida são aquelas que só vamos entender muitos anos depois. Há ainda um fator ligado ao propósito. Algumas pessoas têm missões espirituais mais intensas, mais expostas ao conflito, e por isso suas experiências com Miguel são mais claras, mais constantes, porque enfrentam guerras maiores, são alvos diretos do reino das trevas. Essas pessoas precisam de discernimento mais aguçado porque estão na linha de frente, mas isso não significa que quem não sente está fora da batalha. Todos estão.
Mas nem todos estão no mesmo tipo de campo, e ainda há os que sentiram, mas esqueceram. Porque a lógica, a dúvida, o racionalismo abafam a experiência. Você já pode ter sentido a presença de Miguel, mas chamou de sorte, coincidência, intuição. Já pode ter sido salvo de algo, e achou que foi por pouco. Já pode ter tido um sonho, mas classificou como imaginação. Já pode ter sentido o ambiente mudar, mas ignorou. A maioria dos encontros espirituais não é negada, é esquecida. Então, por que alguns sentem e outros não? Porque alguns estão despertos e outros ainda dormem. Porque alguns estão ouvindo e outros estão cercados de ruído. Porque alguns se rendem ao que não entendem e outros resistem por medo de parecer fracos, místicos ou emocionais. Mas Deus não se move pela forma como você sente. Ele se move por quem Ele é. E Miguel não aparece para os sensíveis. Ele aparece para os que precisam, mas só os sensíveis percebem. Se você nunca sentiu, não se culpe, mas também não se acomode. Peça sensibilidade, peça discernimento. Ore não para que ele apareça, mas para que você aprenda a perceber, porque ele pode ter passado do seu lado hoje, pode ter te livrado ontem, pode ter te defendido agora mesmo, e só o que falta é que você reconheça o toque de uma presença que nunca buscou aplausos, só cumprir a missão. A espada invisível. O que muda? Quando Miguel anda com você. Você não viu espada alguma, mas algo se rompeu. Não ouviu grito de guerra, mas a opressão cessou. Não viu armadura, mas teve força para levantar quando tudo em você pedia para desistir. A verdade é que, muitas vezes, a presença de Miguel não chega com espetáculo. Ela chega com transformação. E quando ele caminha ao seu lado, você não precisa ver nada com os olhos. Porque quem anda com ele sente, vive diferente, escolhe diferente, resiste diferente, porque há uma espada invisível sendo carregada por alguém que luta por você em silêncio. Há pessoas que atravessam desertos e não se queimam. Passam por vales e não se perdem. São traídas, esquecidas, atacadas, mas não quebram. Elas continuam. E não é porque são fortes, é porque não estão sozinhas. Há uma força que caminha com elas, uma presença que, mesmo sem ser percebida, age antes, durante e depois da dor. O mundo chama de superação, mas o céu sabe, é proteção, é cobertura, é guerra travada por alguém que não precisa de reconhecimento, só de obediência à ordem do Altíssimo. Miguel não transforma um ambiente apenas para te livrar. Ele transforma você. Ele não apenas protege contra o que vem de fora, ele fortifica o que está dentro, porque quem anda com Miguel passa a carregar não apenas defesa, mas autoridade. Uma autoridade silenciosa, que não precisa de microfone, nem de título, nem de púlpito. Uma autoridade que vem do céu e que faz as trevas recuarem sem que você diga uma palavra. Elas te veem e reconhecem. Ali tem alguém guardado, cercado, escolhido, e por isso não tocam. A espada invisível que ele carrega não corta apenas inimigos. Ela corta laços, corta maldições, corta ciclos que se repetem há anos, corta setas que seriam lançadas e palavras que destruiriam. Ela corta intenções malignas, acordos espirituais feitos nas sombras, armadilhas plantadas por espíritos territoriais. E você, muitas vezes, nem sabe o que foi impedido. Apenas segue, sem entender por que está mais leve, por que a ansiedade passou, por que a dor não durou, porque ele passou antes. Cortou antes, limpou o caminho antes. Mas essa presença também tem um custo, porque andar com Miguel é caminhar em terra de confronto. Ele não escolhe caminhos calmos. Ele aparece onde há guerra, onde há injustiça, opressão, manipulação. E se você está sendo acompanhado por ele, é sinal de que existe algo na sua vida que incomoda o inferno. Talvez
Você não tem a consciência, mas sua existência ameaça sistemas. Sua presença desestabiliza atmosferas. Sua oração abre brechas que o inimigo não quer que se abram. Por isso, ele te cerca. Por isso, Miguel é enviado. E quanto mais você entende isso, mais começa a viver de forma diferente. Seus passos ficam mais firmes, suas decisões mais ponderadas, suas palavras mais afiadas, sua oração mais direta. Você deixa de andar com medo. Não porque sabe o que está por vir, mas porque sabe quem já está contigo. Miguel não precisa te avisar que chegou. A sua vida começa a refletir que ele está ali. Você começa a ter paz em lugares onde antes tremia. Começa a ter domínio próprio em momentos que antes explodia. Começa a dormir melhor, mesmo quando tudo parece instável. Começa a discernir quem se aproxima com boas intenções e quem vem para sugar sua força. Começa a evitar lugares, pessoas, conversas, não por medo, mas por sabedoria. Porque quando ele anda com você, sua alma aprende a reagir com o céu, não com a carne. E o mais impressionante é que mesmo com tudo isso, você ainda pode se sentir comum, pequeno, frágil, inseguro. E está tudo bem, porque Miguel não é enviado para os perfeitos. Ele é enviado para os que estão em guerra, para os que foram chamados, mas estão cansados, para os que carregam promessas, mas vivem em meio ao fogo, para os que querem desistir, mas mesmo assim continuam. E é ali, nesse lugar de vulnerabilidade, que a espada invisível se ergue. E você percebe que ainda está de pé, entende? Não é porque é forte, é porque alguém lutou por você. Quando Miguel anda com você, você não precisa ver, você só precisa continuar. Porque o inimigo vai tentar, mas não vai conseguir. A seta pode ser lançada, mas não vai atingir. O plano pode ser armado, mas não vai prevalecer, porque aonde ele passa, a espada já limpou o caminho. A guerra pode até existir, mas ela nunca será sua sozinho. E se hoje você sente que está vivendo o inexplicável, resistindo ao que já teria destruído muitos, avançando sem força humana, entenda. Você não está apenas protegido, você está acompanhado. E essa presença silenciosa, que nunca exigiu reconhecimento, é a marca de alguém que só aparece quando a batalha exige o céu em movimento. A espada é invisível, mas o que ela corta muda tudo. Encerramos, mas não fechamos a porta, porque onde há presença, há continuidade. Caminhe com discernimento, viva com sensibilidade. Ore com coragem, e mesmo sem ver, creia, o céu nunca deixou de agir. Que sua vida seja o campo onde Deus envia seus guerreiros, que sua alma aprenda a perceber os sinais que o barulho do mundo tenta esconder, e que, quando tudo se calar, você escute o sussurro do alto dizendo, eu estou aqui. Este é o canal Bíblia Além do Véu. Ainda há véus a serem rasgados. Ainda há mistérios a serem revelados, e nós vamos descobrir isso juntos, um sinal de cada vez. Uma verdade por revelação, até que tudo esteja claro e o invisível se torne real.